Bom dia a todos. Na semana passada nós encerramos o trabalho de campo do Brasil em relação a fatos históricos. A partir de hoje nós vamos começar a trabalhar com problemas atuais mesmo do país, as grandes questões nacionais que demandam uma atenção nossa, um trabalho mais intensificado. E vamos começar então pela educação. Vamos lá? Começando como a educação é tratada em nossa Constituição. O artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o artigo 206 complementa: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, nossa Constituição, assim como em vários outros temas, trata a educação com prioridade e estabelece grandes avanços. No que compete a nós como sociedade, o trabalho, a instrução que a gente vai trabalhar aqui, vai ser mais voltada a uma nova prática de educação, no sentido de que parta de baixo para cima, que a gente não espere mudanças de cima para baixo, porque futuramente nós vamos trabalhar com a classe política, com os nossos dirigentes, para poder sensibilizá-los no nosso processo, para que eles olhem para essas questões com mais cuidado. Mas hoje, especificamente, nosso trabalho é, como eu disse, de baixo para cima. E a gente vai ver de que forma. O Baldi diz lá no livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão: a educação é o ato no qual a geração madura se volta sobre a geração jovem que a sucede, para transmitir-lhe todo o fruto do seu conhecimento e experiência. Seria necessário que a geração madura fizesse um severo exame de consciência, antes de se decidir a transmitir o seu pensamento, que prestasse conta daquilo que sabe e, sobretudo, daquilo que não sabe, antes de voltar-se para as novas vergonhas da vida, para soprar-lhes o hálito da própria alma. A luta universal que tudo invade, muitas vezes pode se transformar, antes do que em ato de amor e de dedicação, num ato de imposição dos já instalados na vida sobre os jovens inexperientes. Então o que o Baldi está dizendo? Que antes de passar os nossos valores, transmitir aquilo que entendemos como importante para a geração nova, é preciso a gente refletir para saber se isso é o correto, se esse conteúdo que estamos transmitindo é o correto. Porque senão, do contrário, vai haver o quê? Uma difusão de preconceitos, por exemplo, de valores deturpados, que a nova geração, em vez de aprender coisas sublimes e evoluir, vai ficar presa no nosso atraso, nos nossos preconceitos, em nossas visões limitadas. Então, esse exame de consciência deve ser feito desde a família, porque a educação começa em casa, e principalmente também depois na escola, que é onde pluraliza e coletiviza mais o processo. E aí ele continua: a força, a disciplina, não são senão atos de superfície, de valor prático, um meio de relativo valor pedagógico, mas nunca a substância de um ato educativo. Aquele é dado pela profundidade de penetração psicológica, o que é uma coisa difícil. É necessário ter uma grande alma, possuir a coragem e a força de abri-la de par a par, ser dotado de uma potência de irradiação que penetre e ao mesmo tempo de uma fineza psicológica que saiba guiar aquela potência. Conheço bem essa dificuldade. O nível evolutivo da maioria das personalidades dos jovens que não são senão homens em formação, em geral, não é muito alto. O professor deve possuir a força de saber exigir tudo de si mesmo. Então, os meios de força, de disciplina que são necessários, principalmente em ambientes escolares, que muitas vezes o professor não consegue sequer o silêncio necessário para passar o conteúdo, eles são necessários, mas têm valores relativos, como o Baldi coloca. O principal é o educador conseguir adentrar, através da abordagem que ele vai utilizar, a linguagem que ele está utilizando também, para poder penetrar psicologicamente na cabeça, na mentalidade dos jovens em aprendizado. Próximo. Aí, no mesmo sentido, ele continua: o educador deve saber distinguir na massa o timbre de cada personalidade e adaptar-se a ela, porque de outro modo não encontrará jamais o meio de penetração, se não souber modular a própria onda psíquica em sintonia com os diversos tipos. Trabalho de artista,
pois representa uma grande arte esta de modelador de almas. Ele lança a semente. O jovem não dá demonstração, parece não se aperceber, mas guarda em si todas as impressões que se desenvolvem depois e são o impulso das suas ações. Então é uma questão de percepção, é um trabalho de arte, como ele mesmo coloca aí. Você sintonizar a fala do educador com aqueles que estão em processo de educação, porque dessa forma eles vão compreender o conteúdo e vão poder o quê? Receber essa semente que está sendo lançada. Próximo. Interessante essa parte aqui. Cada aglomeração de seres humanos se comporta por fenômeno de psicologia coletiva como um ser único, possuindo uma personalidade diferente daquela dos seres componentes. Uma personalidade própria com muitos olhos observadores, que sente as consequências daquilo que acontece em cada ponto seu. Ela tende a nivelar-se no plano dos menos evoluídos. Contudo, aquela psicologia coletiva tende também a fazer-se arrastar pelo educador ou pelo chefe se ele é o mais forte, o melhor, e sabe se fazer sentir substancialmente como tal. A verdadeira luta inicia-se então entre ele e os piores. A maioria flutua incerta para aderir ao vencedor. Olha que coisa interessante. Então, de acordo com o Baldi, uma sala de aula, ela por si só tem uma personalidade própria, diferente da soma dos alunos que ali está. E essa personalidade, ela é composta por cada individualidade que ali está e tende a se nivelar por baixo. Mas, se o professor tiver uma técnica adequada, tiver uma linguagem de penetração psicológica que consiga adentrar no psiquismo dessa turma, a maioria vai junto com ele. É por isso que eu coloquei essa imagem aí do professor interpretado pelo Robin Williams no filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque é o exemplo que pode ser dado. Não estou entrando no mérito sobre o conteúdo que ele queria que os alunos deles, o comportamento que ele queria que os alunos dele tivessem, mas que ele conseguiu, através da linguagem adequada, chamar toda a sala de aula para poder aderir à tese e ao método que ele propôs, ele conseguiu. Então é isso que os professores têm que buscar obter. Essa é a grande jogada, né? É o grande desafio para poder chamar a atenção, para despertar essa personalidade coletiva da sala de aula para um ato de educação ser mais eficaz. Próximo. E poder-se deduzir uma outra observação, que o estudo não deveria ser somente um processo todo exterior de aquisição de noções. Para acumular noções de fatos, a pura erudição não bastam os meios de registro mecânico, a começar pelas bibliotecas. O estudo deveria ser, sobretudo, a arte de orientação no saber, trabalho de formação da mente e da consciência, maturação substancial, de capacidade cultural e não colagem de noções. Em outros termos, deveria ser um exercício tendente à formação do automatismo do pensar, à transformação do ato de pensar, tão exaustivo, incerto e imperfeito, nos pouco evoluídos, como é a maioria dos homens crianças em ato automático, espontâneo e instintivo. Então não é só passar o conteúdo para que as crianças assimilem como se fossem robôs. Não, é além de passar o conteúdo, ensiná-las a raciocinar, né? E numa esfera mais elevada, como ele fala de maturação da consciência aí, né, é interessante até inserir noções de meditação também na sala de aula, né? Porque você tem o pensamento racional e o despertar para a intuição. Essa é a verdadeira educação, a educação do futuro, né, que a gente tem que trabalhar com essa nova visão. E aí Humberto Campos fala que é o nosso maior problema do Brasil, né? O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim absorvidos no ciclo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Então essa educação, ela vai ser necessária até para quando o Brasil vier a ser chamado, de fato, para essa missão de fraternidade, como parte do Evangelho, receber também pessoas de outros países e trabalhar em conjunto, em harmonia, para que esse objetivo da evangelização do mundo possa ser alcançado. Esse, então, é o foco da oração. Inserir no campo do Brasil vibrações de mudança na visão educacional, para que haja uma melhoria no conteúdo a ser ensinado, bem como uma adaptação para a melhor transmissão deste conteúdo, conforme as características dos estudantes, dentro daquilo que o Baldi passou para nós. Certo? Então, às 11 horas, nós iniciaremos o trabalho. Até lá!